Olha, Ellison está dizendo, o diferencial da minha obra, um romance erótico de uma pianista genial que durante uma turnê decide experimentar o amor de todas as mulheres do mundo, embarcando uma série de aventuras amorosas. Ellison, uma pianista, como assim todas as mulheres? Né? Se for todas, aí sim nós temos um diferencial, mas nós temos uma maluquice, né? Mas uma pessoa, uma mulher, ser um romance lésbico não é diferencial, tá? Tem bastante, parece até um roteiro interessante, mas não diria que tem tanto diferencial assim. Uma pianista que resolve ir se relacionando com as fãs, ou quem aparece, ou quem está no caminho, não sei, não, me parece um roteiro sem tanto diferencial. Depende desse todas aí, né? Se for né, a fulana resolve, por exemplo, eu li um livro do fulano que resolveu fazer um diário das mulheres, aí é um caso hétero, né? Não é gay, mas ele resolveu fazer um diário, não lembro o autor, é brasileiro esse, um diário das mulheres com quem ele se relacionava em um ano. E ele fazia questão de não se envolver com nenhuma. Então ele queria ver quantas mulheres ele ia conseguir, né, transar em um ano. Aí você tem um diferencial, porque ele está em busca da quantidade, né? Em busca de vida louca, mas em quantidade. Então, se você for escrever uma história assim, uma pianista clássica que vai para a vida louca, né? Vai ver se ela traça milhares de mulheres em um ano, pode ser. Mas se for simplesmente um lance assim de ser uma super sedutora, não. Olha, o Marcos Lima, ele interpretou, entendeu, exatamente. Acho que diferencial, imagino, né? É quando a gente pensa, caramba, como ninguém pensou nisso antes. Isso aí. Yes, Marcos, yeah. Exatamente, querido. Isso, nossa, que ideia, que coisa, que incrível. E pode ser uma coisa completamente maluca, pode ser uma coisa até nos padrões normais, mas assim, você tem que fazer algo que ninguém fez. A ideia é muito simples, você tem que pensar em algo que realmente você não viu ninguém escrever em nenhum outro livro. Parece meio desafiador, mas assim, se você começa a focar nisso e você ficar trabalhando nisso, você pode ser, às vezes se você pegar no teclado para começar a digitar a sua história, às vezes você entendendo que o seu diferencial antes de começar a escrever, já ajuda. Você já andou meio caminho. Exatamente. O problema é você, depois que você já escreveu o livro, você querer enfiar um diferencial lá no meio. Aí não vai dar. Olha, o Rony Júnior Marques está vindo com uma ideia que eu acho que tem um tanto de diferencial, sim. Um jovem gay que, por causa dos traumas sofridos na infância e adolescência, desenvolve uma personalidade psicopata. Até aí a gente não tem diferencial, isso já é muito livro homofóbico tem isso, né? Mas aí ele se transforma num serial killer que assassina homofóbicos por prazer. Rony, acho que tem diferencial. É o mesmo pique aqui da vítima que se torna algoz, exatamente, é o mesmo pique, e a gente não tem muitos, né, livros em que o gay se torna um assassino serial killer de homofóbicos. Eu não vi isso. Acho que aí tem. E aí a minha impressão é que eu espero que você seja gay para você conseguir entender a psicologia. Porque se você for um hétero escrevendo sobre isso, muito provavelmente você vai escrever coisas muito erradas. Não, aí precisa realmente dominar o meio gay para não falar bobagem, né? Porque, de certa forma, é ofensivo, né? Você vai dizer que o gay é um psicopata. Mas pode ser interessante, né? Um psicopata correndo atrás de homofóbico, quer dizer, é todo mundo maluco aí na sua história. Né? Mas tudo bem, pode ser. Tem sim, tem diferencial. O Marcelo Oliveira, tá vendo? O diferencial no meu romance histórico é o protagonismo do índio brasileiro.
e a mistura de costumes religiosos e folclore tupiniquim. Marcelo, assim, como princípio, como pano de fundo, sim, mas você teria que ser mais específico, porque a gente tem várias histórias com índios brasileiros, né? Inclusive contadas pelos próprios índios, já existem várias na literatura, né? Então, você teria que aumentar um pouquinho aí. Um índio que faz X, um índio que, né, algo diferente. Apenas ter um índio protagonista, não. Mas acho bacana enfiar folclore tupiniquim, bacana. Dependendo de como você trabalha isso, pode dar um diferencial. Apenas dizer que você usa isso, não sei. E na minha cabeça, pelo menos, me parece que um índio escrevendo sobre índios já é um diferencial, né, Nath? Não mais, né? Porque tem bastante. Tem bastante, né? Tem tantos assim? Já deu? Já tem. Então, legal. Não, era, melhor mas agora ainda. não mais. Então, olha, o Marcelo Oliveira está dizendo que sugou José de Alencar descaradamente. Então, lindo, então não tem tanto diferencial. Você tem que procurar um outro diferencial, né? De repente, um índio atual, um índio moderno, né? Ele usa magia, né, da tribo para fazer um negócio assim inesperado no mundo de hoje, tá? Pedro José Gomes, uma história de fantasia usando elementos como magia e fadas, mas usando a mitologia africana se passando no Congo, é um diferencial? Eu diria que sim, Pedro. Eu diria que sim. Porque a gente não tem justamente muita coisa africana. O Congo é um país complicadíssimo, né? Acho que é um buraco negro de encrenca, né? Então ele estou imaginando o Congo que foi o Congo belga, né? E agora, sei lá, é República Democrática do Congo, né? É um país cheio de coisa acontecendo, então acho que sim. Botar elementos de fantasia num país que não costuma ser, pelo menos para nós brasileiros, né, não costuma aparecer nas nossas histórias, sim, eu diria. Bela arte mortal. Uma serial killer é enviada ao inferno para pagar pelos seus crimes e lá sua memória é apagada. E ela vive uma história de terror, onde suas vítimas aparecem uma a uma, a enlouquecendo. O que você acha disso, Sidney? Uma serial killer no inferno. Tá, haja demônio para matar. Acho interessante. Gosto. Parece diferente, é uma história de fantasia, né? Com violência, e as vítimas vão enlouquecer a serial killer? Sim. Pelo menos assim, o pressuposto, André, tá diferente. Sim, uma serial killer no inferno sendo perseguida pelas vítimas. Sim. Um pressuposto diferente. Tem diferencial. Voice novel. Estou desenvolvendo um livro de fantasia onde a história se passa num mundo de masmorras. Cada camada é subdividida entre cidades, florestas, oceanos, desertos, além de várias espécies de monstros. Olha, Voice, isso aí é o plot do, né, Inferno de Dante, né? Então, não sei, assim, em si, um mundo subterrâneo cheio de esferas, coisas, né? Esferas infernais complicadas, uma mais difícil que a outra, em si não é, depende, você vai pôr um elemento aí diferente. Tem que tomar muito cuidado com essa questão, gente. Às vezes tem algo que é muito icônico, que virou um clássico absoluto e atemporal. Tem certas coisas que não dá para você tentar chegar muito perto, porque senão automaticamente cola com aquela obra. Aí você tem o Inferno de Dante, você tem o Senhor dos Anéis, você tem coisas que são muito, sabe, ficaram tão grandes, fortes, tão grandiosas, que você não pode nem resvalar, não pode nem chegar perto, porque senão você automaticamente é assimilado, não? Como é que chama? Associado com aquela obra, aí já quebra o esquema.
Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.